Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante dos governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai, é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus fala sobre as dificuldades da missão. Essas dificuldades que são próprias daqueles que anunciam o reino de Deus, daqueles que dão testemunho de Cristo. Mas Jesus, ele antecipa aquilo que deve acontecer com cada um de nós, nos chamando a atenção para não termos medo daquilo que pode acontecer, porque é certo que acontecerá. Nós precisamos confiar na graça divina, porque aquilo que Deus permite que aconteça é para que nós possamos ter oportunidades para cada vez mais testemunhar a nossa fé. Por isso que Jesus Cristo, no início do Evangelho, ele vai dizer: Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Aqui ele usa essa imagem, porque nós somos ovelhas do rebanho de Cristo. Em meio de lobos, porque esses homens, o mundo, eles querem unicamente roubar, matar e destruir. Eles querem nos dispersar. Eles querem acabar com aquilo que é a esperança do nosso coração, através da promoção do pecado. Por isso que são lobos que só pensam neles próprios, que só querem a carne das ovelhas. Por isso que Jesus ele vai também nos chamar a atenção e dizer que nós precisamos ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Veja que a virtude da prudência é uma virtude essencial para a nossa missão, porque a virtude da prudência é a capacidade que nós temos de refletir sobre as circunstâncias e principalmente refletir sobre nós mesmos. Por isso que quando nós vamos adentrando no segmento de Jesus Cristo e somos enviados por Ele, nós precisamos aprender a ser prudentes. E essa prudência na capacidade reflexiva de aprender, de transmitir, de ler a realidade que nós estamos, para que possamos perceber as oportunidades que nós temos para evangelizar, para testemunhar. Por isso que também nós precisamos ser simples. Simples no falar, simples no anunciar. Não ficar esperando grandes coisas, mas sim transmitir e testemunhar Jesus Cristo nas pequenas coisas, porque é nessa simplicidade que nós vamos ganhando o coração das pessoas para Deus. Depois, Jesus Cristo ele vai nos alertar
que nós seremos levados diante de tribunais, de governadores, seremos açoitados, seremos injuriados, mas tudo isso é para que nós possamos ter oportunidade de dar testemunho. Por isso que ele vai dizer: não fiqueis preocupados como falar ou com o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. Veja que Jesus Cristo nos promete esse auxílio, que é o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que vem em nós e testemunha, dá testemunho de Cristo e que nos impele a transmitir esse testemunho para aqueles que nós encontramos. Nós não podemos ter medo. Por isso que é necessário cuidar dessa parte humana da evangelização, que é a nossa própria vida, que é a nossa própria vocação de cristãos. Sendo prudentes, sendo simples, tendo essa capacidade de nos reconhecer como ovelhas do rebanho de Cristo e enviados realmente no meio de lobos para evangelizar, para anunciar, para tornar Jesus Cristo cada vez mais conhecido, amado e adorado. E assim nós vamos sendo levados e conduzidos para qualquer lugar, unicamente para dar testemunho. E é o Espírito Santo que testemunha através de nós. E depois de falar sobre todas as coisas que aparentemente são ruins, que poderão acontecer conosco, Jesus ele vai nos chamar a atenção sobre uma promessa que é muito importante para a nossa vida, que nos chama a atenção sobre a perseverança, porque nós teremos dificuldades, teremos quedas, levantaremos, voltaremos para o caminho, podemos ter desânimos, porque a nossa humanidade ela grita, mas Jesus Cristo ele diz: mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. A nossa salvação depende da nossa perseverança, mas para que possamos perseverar, precisamos crescer na confiança a Deus, na confiança a Jesus Cristo e nessa certeza de que é Ele que nos envia para anunciar, para testemunhar, e assim nós vamos aprendendo a experimentar essa presença dele na nossa vida, na nossa missão, diante de todos, diante de qualquer circunstância, boa ou ruim, mas tendo essa certeza de que é Ele que nos conduz e é o Espírito Santo que fala através de nós e dá testemunho da obra de salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.